E aí, pessoal, o livro da vez de hoje é Os Fundamentos da Cura Divina, do T.L. Osborne. E aqui nesse livro ele vai falar sobre no que consiste a nossa fé em relação à cura, de onde vem, quais são os princípios, e vamos lá. Logo no primeiro capítulo, né, tem como título O Uso das Roupas Ungidas. Aí ele fala aqui sobre o exemplo de Paulo, que as pessoas iam até Paulo lá e pegavam peças da roupa de Paulo e levavam até os enfermos, e os enfermos, quando recebiam essas roupas, eles eram curados. Se a pessoa doente crê na oração que fez a Deus e que Deus ouviu e concedeu a cura, ela será curada. Quando foi colocada a roupa assim, né? E uma coisa que eu anotei aqui foi o seguinte: Deus nos alcança em todos os níveis. Porque, na verdade, não é necessário a roupa para curar a pessoa, porque o que curou não foi a roupa, mas as pessoas tinham fé que quando aquela roupa, elas tocassem naquela roupa, elas seriam curadas. Assim como aquela mulher que tocou na orla de Jesus e ela foi curada. Não é a roupa que cura, mas é a fé que cura. E o maravilhoso é que Deus ele nos alcança em todos os níveis. Em qualquer nível que você esteja, em que haja fé, a sua fé ela vai ser recompensada. Aqui já vai no segundo capítulo, ele fala a cura na expiação, ou seja, a cura na redenção, na morte de Jesus. Quando você reconhecer que a cura, assim como a salvação, é sua, não precisará chamar os presbíteros, não necessitará de imposição de mãos, não terá mais de pedir em nome de Jesus o que já possui, nem precisará mais que dois concordarem em orar, porque já terá aprendido a ver-se com saúde. Você já vai ter tomado posse que a cura é sua e que ninguém toma a sua cura não. Terá entendido que está liberto da escravidão, da enfermidade e da doença. E uma coisa que ele colocou o seguinte: assim na mesma intensidade que você ora, que as pessoas oram para serem perdoadas e ter a salvação, e a pessoa acredita piamente que Jesus levou os seus pecados na cruz e por isso elas não têm que viver condenadas, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, também essa mesma pessoa ela tem que acreditar que Jesus levou as suas enfermidades e doenças na cruz. Então, por isso, elas não têm que carregá-las mais. Porque se eu estou aqui nessa terra e eu tenho que padecer de enfermidade, se está escrito que Jesus já levou ali na cruz todas as minhas dores e enfermidades levou sobre si, e se eu estou aqui na terra as carregando, então Jesus carregou em vão. Ele começa a trazer essa reflexão. Está escrito em 1 Pedro 2,4: levando-lhe mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, pelas suas pisaduras fostes sarados. E o que acontece é que tudo, exatamente tudo, foi feito no Calvário. No Calvário nós tivemos plena e completa libertação. Não somente na parte do nosso espírito, não somente nós somos salvos, mas ali no sacrifício de Jesus, em sua expiação, nós recebemos o combo, o pacote completo, tanto da nossa salvação quanto da nossa cura. Porque a palavra salvação, ela vem da palavra sozo. Ele vai falar mais na frente aqui. E vamos ver o que quer dizer essa palavra sozo. Jesus, ele já sofreu por todas as pessoas e sofreu por mim também. Ele morreu por todos. Ele levou o pecado de todos. É o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então eu tenho que ter isso claro na minha mente, que assim como ele me perdoou, ele também me curou. Satanás não pode colocar legalmente sobre nós o que Deus colocou sobre Jesus. Porque Deus colocou em Jesus todas as enfermidades, todas as doenças. Como disse o pastor lá na igreja esse final de semana. Jesus ele colocou, lá na lista estava escrito Covid-19, câncer, dores de cabeça, AIDS, câncer, hérnia, depressão, coluna, tuberculose, o que quer que seja. Estava escrito ali no laudo da cruz, no relatório lá da cruz. Deus colocou sobre Jesus, está escrito em Isaías 53, que Deus o fez enfermar, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos curados. E nós não podemos deixar que a doença ela tome conta da nossa vida, porque a doença rouba a saúde, a felicidade e o dinheiro de que necessitamos para outras coisas. A doença é nossa inimiga, é uma ladra. Não diga a ninguém que a doença é a vontade de Deus.
é sim a vontade do ódio, a vontade de Satanás. Se a doença tornou-se a vontade do amor, então o amor transformou-se em ódio. Se a doença é a vontade de Deus, então o céu será cheio de doença. Se a doença fosse vontade de Deus, Jesus não teria vindo à terra e não ficaria curando os enfermos. Porque o que é que ele disse? Aquilo que eu estou fazendo é o que eu vi o meu pai fazer. Ou seja, se ele estava curando ali, era porque ele viu o pai dele curar. Ele só falava aquilo que o pai dele falava. Então, Jesus ele era guiado pelo Espírito do Pai, que é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, como é que o Senhor, o Deus Pai, iria colocar a doença no povo e Jesus se rebelando ia tirar a doença do povo? Não tem lógica um negócio desse. O que ia acontecer era o seguinte: ia ser um reino dividido. E como está escrito na palavra, um reino dividido contra si não subsistirá. Aí ele fala aqui, ó, haja de acordo com a vontade de Deus e com a palavra de Deus, e a saúde voltará ao seu corpo. Tira e queda. Você faz o que a palavra fala, você obedece e vai acontecer. Aí no capítulo 3, ó, a base da fé firme. E ele vai dizer aqui no que a gente tem que depositar a nossa fé. E ele começa dizendo que muitas pessoas falam: eu não sei qual é a vontade de Deus. Sei que se for da vontade dele, ele pode me curar. Mas ora, isso deve ser uma daquelas coisas que não é pra gente saber. Tipo, porque Deus é muito misterioso, Deus trabalha no mistério. Então o que acontece? Eu não sei se dá vontade de Deus me curar. Eu sei que ele pode, porque Deus é todo poderoso. Mas se ele quer, aí são outros 500. Só que isso aí é um engano, um sofisma que Satanás coloca na cabeça das pessoas para que elas não recebam. Porque todo se, todo porém, tudo mais, ela vai anular a sua fé. Porque ela vai gerar uma raiz de incredulidade dentro de você e de mim. E vai gerar a dúvida, né? E a dúvida, ela é antagônica da fé. Ou você tem fé, ou você tem dúvida. Não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo. É preciso nós vigiarmos para que a semente da fé não seja roubada de dentro do nosso coração. Nós temos que agir segundo a promessa da palavra de Deus e esperar que ela se cumpra em nossa vida. Aí ele vem aqui num subtópico que é: o que é fé? Aí tem aquela expressão: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é crer que Deus fará o que ele disse em sua palavra que faria. Fé é crer que Deus não mentiu. Eu achei tão simples, mas tão poderosa essa definição. Fé é crer que Deus não mentiu. Está na palavra dele, então vai acontecer, porque foi o Pai que falou, e o Pai não mente. Lembremos-nos sempre de que Deus nunca nos pede que creiamos em algo que ele não tenha primeiramente prometido fazer. Deus não vai pedir com que a gente creia em uma coisa que ele não prometeu que iria cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, por acaso, diria ele e não faria? Ou ele falaria uma coisa e não confirmaria? Números 39, 23, 19. Aí tem outro subtópico aqui: o Cristo que cura. Nunca conseguiremos uma fé firme para a cura do corpo sem primeiro ficarmos livres de toda incerteza quanto à vontade de Deus em nos curar. A fé que se apodera do que necessitamos não pode ir além do nosso conhecimento da vontade revelada de Deus. Ou seja, enquanto você não souber que Deus quer fazer por você, não tem como você crer. A sua fé, ela nunca vai alcançar a sua petição se ela não estiver baseada naquilo que Deus falou. Porque a gente pode acreditar e confiar que se a gente orou, se a gente confessou e declarou conforme a palavra de Deus, vai acontecer. Orar pela cura com estas palavras, as quais destroem a fé, se for da tua vontade, não é semear a semente, é destruir a semente. O Evangelho não deixa o homem orando na incerteza, se for da tua vontade. O Evangelho informa-o de que esta é a vontade de Deus. Ou seja, a gente precisa saber conhecer a palavra de Deus, mergulhar na palavra, para quando a gente orar com ousadia e intrepidez e orar com fé, crendo que a gente vai receber. Porque se você não tem noção do que é a vontade de Deus curar, que não é a vontade de Deus salvar, que não é a vontade de Deus batizar, expulsar demônios, quando você vai orar,
aquilo já vem a dúvida. E se não for a vontade de Deus? Esse se já não vai fazer você convicto, vai fazer você titubear. E todas as vezes que você estiver enfrentando algum sintoma de alguma doença que vier no seu corpo, em vez de olhar para os sintomas e preocupar-se com eles, não deixe as palavras de Deus se apertarem aos seus olhos, isto é, olhe-as continuamente e, como Abraão, fortaleça-se na fé, olhando firmemente as promessas de Deus e nada mais. Eita, tá doendo, o sintoma tá aqui, ó, eu tô com uma enfermidade, eu já repreendi, mas ainda tá doendo. Persevere na fé, falando, dando graças a Deus. Pai, muito obrigado porque eu sei que eu estou curado. E eu olho para a tua palavra, eu olho para ti, não para o sintoma. A gente não se dobre diante a gente não se dobre diante do sintoma. A gente se dobra diante do nosso Deus. A gente se dobra diante da palavra. A gente se dobra diante daquilo que ele falou pra gente. O sintoma pode vir porque o diabo ele vai jogar os dados inflamados. É aquele negócio, se colar, colou. Ele joga, ele joga a seta. Aí ele joga o sintoma. Eita, eu tô sentindo uma falta de ar aqui. Se você toma posse daquilo, se você coloca a sua atenção para aquilo, ou até mesmo você fala, não tá repreendendo Jesus, mas você fica, meu Deus, será que eu tô com algum problema sério? Será que é um câncer no meu pulmão? Se você começa a ruminar e a meditar sobre no mal que lhe possa suceder, a sua confissão de nada vai ter adiantado. Você ter repreendido de nada vai ter de nada terá adiantado. Em Tiago fala o seguinte: o homem de pensamento dobre não pense que você vai receber alguma coisa do Senhor, porque você é inconstante, você é como as ondas do mar, que tá ligado às ondas do mar, que vai e volta, vai e volta. O sintoma desapareceu, eita, glória a Deus, eu tô curado, Senhor, muito obrigado mesmo, tua palavra funciona, viu? Aí o sintoma voltou, eita, eu acho que eu não tô curado não. Aí toda a tua confissão, tudo que você falou, foi por água abaixo. Por isso que a palavra nos admoesta, que nos sugere, que nos encoraja a reter firme a confissão da nossa fé. Porque senão a gente vai ser igual a esse homem de mente inconstante. Outra coisa aqui, quando o lavrador planta a semente, ele não a desenterra todos os dias para ver se está crescendo, mas diz: estou contente, pois já está semeada, e crê que já começou a germinar. Porque muitas vezes as pessoas começam a confessar para cura, para qualquer coisa, não estou falando de cura por conta que é do livro. Começam a confessar para cura, só que não vê o sintoma desaparecer, não vê o caroço desaparecer. E o que acontece? Ela começa, eu acho que não está funcionando não, eu acho que não é da vontade de Deus não, eu acho que não é dessa vez, eu vou recorrer para um recurso natural, que, abrindo um parênteses aqui, que não tem problema algum, viu? Não tem problema algum. Mas voltando, eu vou recorrer aqui para um recurso natural porque não está funcionando nada não. Mas é o seguinte, quando você vai colocar a pipoca no micro-ondas, ela leva em torno de 2 minutos e meio a 3 para pipocar tudo. Deu lá 1 minuto, você não tá escutando nada. Aí tu vai abrir lá a portinha, tu vai abrir não tá pipocando, acho que não deu certo. Aí tu abre a pipoca, não, você espera. E isso revela como acontece muitas vezes com a nossa fé. Se você abre a porta lá do micro-ondas, a pipoca já não vai ter mais o mesmo efeito. O que acontece com a nossa fé muitas vezes é que a gente está confessando, declarando, mas como o tempo está passando e a gente não vê acontecer, a gente quer dar ajuda para Deus, a gente não permanece firme na nossa confissão, e o que acontece? A gente perde a nossa bênção, porque temos uma mente dividida e a nossa fé, e Deus responde a fé. E como nós não estamos na fé, não tem resposta nenhuma. Aí é quando a galera começa a falar: não, porque Deus não respondeu, eu fiz tudo e Deus não respondeu, mas Deus sabe de todas as coisas, não foi da vontade de Deus fazer o que Ele disse que ia fazer, enfim. Quando os seus olhos se fixam nos sintomas e sua mente está mais ocupada com estes do que com a palavra de Deus, você tem na terra o tipo errado de semente para a colheita que deseja. Tem plantadas as sementes da dúvida. Está tentando ter uma colheita de uma outra espécie de semente. É impossível semear joio e colher trigo. É impossível você semear a dúvida e colher a fé, e colher o fruto da fé. Os sintomas podem indicar a morte, mas as palavras de Deus indicam a vida, e você não pode olhar em sentidos opostos de uma única vez. Ou você olha para o que a palavra diz, ou você olha para o seu corpo.
ou um ou outro, porque um vai ser antagônico ao outro, você vai ter que escolher. Depois de ter plantado a semente, creia que ela está crescendo antes mesmo de ver crescer. Esta é a fé que é a prova das coisas que não se veem. Em Cristo temos a prova perfeita para fundamentar a fé. Qualquer um de nós pode livrar-se das dúvidas, considerando atentamente apenas a evidência que Deus tem dado para a nossa fé. Observar somente o que Deus diz produz e aumenta a fé. Assim será mais fácil crer do que duvidar, pois as provas da fé são muito mais fortes do que as das dúvidas. Não duvide de sua fé, duvide das suas dúvidas, pois estas não merecem confiança. Duvide das dúvidas e se agarre na palavra. E toda vez que vier o medo, você declara: eu não tenho medo, eu tenho fé em Deus, não no diabo. E começa a declarar e se posiciona. Toma conta aí do teu território, como diz em Judas, está escrito lá: irmãos, eu escrevo para que vocês batalhem pela fé de vocês, porque a gente não tem que batalhar mais com o diabo, porque com o diabo Jesus já venceu a guerra. A gente tem que batalhar pela nossa fé, porque se o diabo consegue minar a nossa fé, eu não falo nem arrancar toda a nossa fé, porque ele sabe que arrancar 100% da nossa fé ele não consegue. Aí o que ele coloca? Ele só coloca um negocinho de 2 letras, se, pronto. Ele coloca no se, ele ruminou a fé. Oxe, mas está sendo muito radical. Como assim ruminou a fé se tiver o se? Porque está escrito na palavra que a fé é o firme fundamento. É a plena certeza das coisas que se esperam, mas que nós não estamos vendo. Então você já tem um se e já não é a fé. Aí ele coloca aqui um outro tópico que é: ele poderá se quiser. Esse os crentes manjam, viu? Que é aquele negócio: se Deus fizer, ele é Deus; se não fizer, ele é Deus. E Deus é todo poderoso, mas eu não sei se ele quer fazer, né? E que só que na verdade é o seguinte: a vontade de Deus já está revelada na palavra. Se você quer saber se ele quer fazer, se ele quer curar você, você vai na palavra, procura, lê lá. Procura em algum momento que Jesus fala: não, eu não quero curar. Que alguém fala: Senhor, me cura. Ele diz: não, eu não quero curar. Porque se tiver, aí você já toma como base para isso, para falar: não, se Deus quiser. Mas ele não é filho do homem para que minta. Cadê? Eu sempre confundo. Tanana que minta, ele é filho do homem para que se arrependa. E o que acontece? Por acaso ele iria falar uma coisa e não faria? Por acaso ele iria prometer uma coisa e não cumpriria? Não é da índole dele. Aí ele fala aqui agora no outro tópico sobre a cura que vem do céu, que tipo, tanto a salvação quanto a cura, elas vieram por parte de Jesus, através da sua crucificação. Então a gente não tem que persuadir a Deus para nos curar. Muitas vezes até as pessoas que se dizem da fé, elas falam: não, eu tenho que estar confessando aqui, confessando para Deus me curar. Na verdade, você não confessa para Deus curar você, porque Deus já fez isso na cruz, você já é curado. Você apenas tem que tomar posse da sua fé. Você apenas tem que, com a sua palavra, trazer uma existência aquilo que não existe, chamando as coisas que não existem no plano material como se já fossem, porque tudo na cruz já foi conquistado por Jesus. Jesus, quando estava aqui, ele declarou que suas palavras não eram suas próprias, mas do Pai que o enviou. Jesus curava todos os que se chegavam a ele, jamais se recusando a curar uma pessoa sequer. Não encontramos qualquer exemplo em que ele tenha dito: não é minha vontade curar-te, nem é necessário que tu sofras para seres disciplinado, ou que tu tens que aprender comigo. Sua resposta sempre foi: quero. Esse fato resolve para sempre que é a vontade de Deus curar todos os enfermos. E a salvação inclui a cura do físico. Como eu falei no começo, né? A palavra sozo, salvação, é uma palavra inclusiva que compreende libertação completa, a segurança total, a preservação e a saúde espiritual, mental e física. Quão grande milagre é este? A salvação do pecado e da enfermidade. Ou seja, o trabalho na cruz foi perfeito, foi atemporal, foi completo. Não há nada mais que Jesus precise fazer para complementar a cura. Não existe absolutamente mais nada.
Só que é necessário que a gente haja corajosamente. É sempre a vontade de Deus curar aqueles que lhe obedecem, creem nele e agem corajosamente conforme sua palavra da promessa. Por que corajosamente? Porque muitas vezes é desafiador. Você vê um sintoma e você declarar e permanecer na fé. Eu estou curado. E se eu estou curado, eu vou agir como uma pessoa curada. Ah, mas está doendo. Ah, mas eu estou vendo. Ah, mas ainda está aqui. A gente não anula o fato. A gente não anula o fato. Que no caso, a enfermidade está ali alojada no corpo. A gente não faz de contar, não tá não, não tá, não tá, não tá. Não, mas a gente sobrepõe a realidade. A realidade de quem somos na nossa identidade em Cristo, na nova criação. Que nós somos curados. Que nós somos, tanto fomos salvos como redimidos de toda a maldição da lei. Que foi a miséria, a morte, né, espiritual e as doenças. E aqui nós estamos. Você é um filho de Deus e tem direito ao cumprimento de toda e qualquer promessa que o Senhor fez à sua família. Se você precisa de cura, ore neste momento e seja curado da mesma maneira que você foi salvo. Ou seja, não precisa de enfeite não. Visto que você já orou e repreendeu a origem da sua enfermidade e reconheceu pela fé na palavra de Deus que Ele respondeu sua oração, retenha firme a confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu. Não deixe o diabo ouvir de seus lábios coisa alguma a não ser a confissão da palavra. Tudo que não seja ficará curado é mentira do diabo. Se o diabo vier sugerir no seu ouvido, até a primeira pessoa, eita, eu não vou ficar bom não. É impossível que o impossível não aconteça. É impossível que a palavra de Deus volte vazia. E é impossível que o Senhor fale alguma coisa e isso não aconteça. Nunca considere algum sintoma que contradiga a Escritura Sagrada como razão para duvidar da palavra eterna, porque está escrito: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E uma certeza que a gente pode ter é que o nosso Deus, Ele nunca falha.